Olá pessoal, mais um podcast agora aqui ao vivo na Expo VR e agora com o querido amigo e irmão, professor Dario Aragão Neto. Dario Aragão, bem-vindo. Muito obrigado, Max. É uma honra, é um prazer muito grande ter recebido o convite para fazer parte desse evento tão marcante, histórico para a cidade, para a região. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui presente, podendo compartilhar, né, um bate-papo que envolve o nosso trabalho dentro do Unifor, envolve as nossas relações. E para mim é uma honra estar ao seu lado, como sempre. Sabe que eu sou seu fã há muitos anos, você tem uma cabeça brilhante e gosto muito de estar sempre com você. Obrigado, Dario. É um prazer. Admiração mútua, admiração mútua. Obrigado. Tá? E o seguinte, Dario, algo que permeia bastante a sua vida, né? A sua vida acadêmica, e não vou dizer nem acadêmica, pessoal também, é a questão da inclusão social. É um fator muito, muito importante para você, desde que eu te conheço. Verdade. E eu sei que antes de eu te conhecer já era isso, pela tua trajetória, história. Como é que você vê a inclusão social e como é que ela se relaciona com o ambiente acadêmico, com o ambiente universitário? Como é que você vê, para a gente iniciar essa conversa aí? Bom, na verdade, desde muito novo, por volta dos meus 5, 6 anos de idade, minha mãe era professora municipal em Volta Redonda e dava aula na área rural de Volta Redonda. E eu ia de vez em quando, com ela, participar do trabalho dela e acompanhava ela nessas escolas precárias. Naquela época, década de 70, início da década de 70, quase não havia condições para os alunos, principalmente da área rural, né, poderem estudar. E quando eu via aquela situação, e ao mesmo tempo essas escolas ficavam em grandes fazendas de café antigas, né, e você via aqueles casarões dos senhores, dos barões, ao lado daquela escola tão pequenininha, tão frágil, tão vulnerável. Uma vez eu escrevi num quadro, desenhei num quadro, essa diferença. Quanta desigualdade, escrevi isso, quanta desigualdade. Uma escola num barraco e uma casa tão luxuosa, tão perto. Então, eu acho que desde esse momento eu comecei a despertar em mim esse interesse pelo combate, pela crítica à desigualdade social como um todo. E aí eu fiz várias atividades ao longo da minha vida, me formei em Direito, trabalhei com Direito, e pude perceber que essas desigualdades elas permeiam as mais diversas dimensões da nossa sociedade. E tive a oportunidade, acho que uma coisa de Deus, do meu pai, na época, então presidente, Dario Aragão, presidente da Fundação, me convidar para fazer esse trabalho na FOA. Quando eu assumi diretamente o Escritório da Cidadania, que é o setor responsável por esse combate a essas desigualdades, defesa das minorias, temas sensíveis da sociedade. E aí foi um presente que eu ganhei de Deus. Pô, maravilha. E na verdade é um presente que você ganhou de Deus e a sociedade, pelo menos aqui da região de Volta Redonda e da macro-região que faz parte de Volta Redonda, também é um presente para ela, porque eu acho que você pode colocar aqui para a gente, o quanto anualmente a gente impacta em vidas pelo Escritório da Cidadania. Dá uma ideia para a gente aqui. Bom, nós vimos trabalhando desde 2012, praticamente, em parceria com a Defensoria Pública da União, com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para legitimar as nossas ações junto às comunidades. A gente gosta muito de frisar isso, são parceiros excepcionais. E, na verdade, a gente começou trabalhando, né, há muitos anos atrás, acho que em 2010, começamos a desenvolver trabalhos e visitando as comunidades quilombolas da região, nem era de Volta Redonda, propriamente dito, mas da região. E começamos a entender, né, as dificuldades, as demandas dessas comunidades quilombolas. Depois frequentamos as comunidades indígenas da região também. Começamos a desenvolver trabalhos pontuais que pudessem alavancar a visibilidade dessas comunidades, que até então ninguém falava em quilombola, ninguém falava na situação dos indígenas. E aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho, foi crescendo, concomitante a isso, atendendo a comunidade carente da região com atendimento de direito, ciências contábeis na época,
era o curso de Ciências Contábeis, a Serviço Social. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho direto com a população carente, propriamente dita. E daí nós fomos evoluindo, esse trabalho se consolidou, nos tornamos uma referência em relação ao trabalho com as comunidades quilombolas. A gente sempre é citado, criamos documentários para dar visibilidade a essas comunidades. Documentário premiado, né? Fomos premiados, tivemos muitas homenagens, criamos uma cartilha também sobre um tema também muito polêmico e muito importante de se debater na sociedade civil, que é a intolerância e a liberdade religiosa, né? Criamos uma cartilha, lançamos essa cartilha em Brasília, na Defensoria Pública da União, lançamos essa cartilha na sede da Defensoria no Rio de Janeiro, e aí começou esse trabalho, ele foi se desenvolvendo, e chegamos finalmente, né, a um trabalho que eu hoje considero tão importante quanto, né, mas muito mais atual, que é o trabalho no combate à insegurança alimentar. Isso, e a gente queria chegar nisso, que esse é um projeto recente, né? Foi um projeto que levou para a sua implantação um pouco mais de um ano e pouco, né? Mas conta pra gente, quando a gente traduz da insegurança alimentar, a gente traduziu isso no Unifor pelo nosso food truck, né? Então explica pra gente aí, para quem está nos assistindo, o que é esse food truck? Pois é, aí são mais uma daquelas ideias que Deus nos ajuda e que tudo conspira, o universo conspira a nosso favor, realmente. Né? Isso realmente eu não tenho a menor dúvida. E desde o início o nosso presidente disse, toca que isso aí é muito importante. Então, olha só como é que são as coisas. Eu estava... Né, primeiramente, a gente foi num encontro, um seminário no Rio de Janeiro, em janeiro de 2023, onde conhecemos o Instituto Céu Estrela Guia, através de seus representantes, Pai Denis e Mãe Kelly, que é um centro de Umbanda na saúde lá em São Paulo, que já tem 10 anos. Eles têm status consultivo junto à ONU, né, no combate à insegurança alimentar. Desenvolvemos uma amizade muito estreita, né, uma parceria. E aí, no dia 24 de agosto de 2023, era o aniversário do meu pai. O presidente, Eduardo Prado, meu irmão querido, que sucedeu o meu pai, né, na presidência da FOA, ele instituiu o dia social do Unifor como dia da data do aniversário do meu pai. Porque meu pai tinha também essa preocupação. Coloca a data para as pessoas saberem. 24 de agosto, né? Tá chegando aí também mais um. E nesse dia 24 de agosto, pensando já nas conversas com o Pai Denis, com a Mãe Kelly, em toda a estrutura que eles fazem, todo o trabalho excepcional que eles desenvolvem no centro de São Paulo, né, junto à população em situação de rua, nós trouxemos, né, eles e a sua equipe, né, inclusive também o monge Ryozan, que é discípulo zen budista, discípulo da monja Coen, né, discípulo direto dela, e ele também veio nos visitar, e aí pudemos realizar o trabalho que foi o jantar social, o primeiro jantar social do Unifor, para 50 famílias carentes do bairro Três Postos, que é ali do lado do Unifor, tão perto e com tantas dificuldades, né? Então, a gente conseguiu realizar esse trabalho. Pai Denis e Mãe Kelly vieram com sua equipe, nos deram uma aula de técnicas para desenvolver um trabalho com alimentação para distribuição, que não é uma coisa simples, é uma coisa que precisa se respeitar um regramento. Tem toda uma técnica para você fazer comida em larga escala para ser distribuída, né? E para que ela também tenha uma durabilidade muito maior do que uma comida, uma quentinha normal, por exemplo, né? E nos ensinou também, a primeira lição que ele nos ensinou, que não é simplesmente doar o alimento. A gente precisa também doar amor, doar acolhimento. Aprendemos isso. Com isso, nós fomos crescendo, continuando com o Jantar Solidário. Criamos também outros eventos em que também chamamos essa população mais carente para jantar com a gente, ao nosso lado, na nossa mesa, lá dentro do Unifor. E aí, um belo dia, desenvolvendo todo esse trabalho, eu fui numa feira de food truck. Por acaso, passei por ela, na cidade de Caxambu, até, Minas Gerais, uma grande cidade, que eu tenho muito carinho. E lá eu vi vários food trucks e, de repente, eu vi um food truck muito grande,
né? Assim, destacando assim no final do corredor gastronômico. E era um food truck, um caminhão. E nisso, perguntei para o nosso presidente: presidente, será que a gente pode ter um food truck solidário, food truck social? A gente não poderia desenvolver esse trabalho para levar a comunidade, não só trazer a comunidade aqui, mas também levar essa comunidade, Ir até eles, a comida, ir né? ao encontro deles. Né? Exatamente, ir até eles, né? O artista vai Aonde onde o povo está. É isso aí. Já diz Milton Nascimento, não é isso? É isso aí. E aí, a gente que gosta de música, fica até uma coisa meio complicada de não falar, né? Então, olha só, a gente acabou desenvolvendo esse trabalho, fomos construir o food truck, mas a Fundação Sérgio Loureiro, através do Rogério Loureiro, Sim. nos ofereceu, aí que eu falo que o universo conspira ao nosso favor, nos ofereceu, do nada, um ônibus para a gente fazer qualquer tipo de trabalho. Ofereceu o Eduardo ligou para a gente e falou assim: dá para transformar um ônibus em um food truck? E aí nasceu o Food Truck Solidário, tá aí, tem vários vídeos na internet, já distribuímos, Max, 5.500 refeições. Que isso? Ainda não é muito, mas já é assim um trabalho que está se consolidando dentro da fundação. É um trabalho institucional, é um trabalho com os acadêmicos que aprendem a conviver com essa prática e essa humanização. Então nós estamos lutando por esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho e muito felizes. O Escritório de Cidadania está feliz demais de trabalhar com isso. Poxa, Dario, e você sempre muito dinâmico em tudo isso, né? Porque você sabe que cada decisão dessas impacta a vida de muitas pessoas, né? Então, quando você entrou nisso, da inclusão social, lá nos anos 70, quando você via sua mãe, acompanhava ela, aquilo bateu no Dariozinho, né? Verdade. E quando é que você poderia imaginar? E o ambiente universitário é um ambiente que permite realizar tantos sonhos, né? Então, você realizou um sonho seu e está realizando o sonho de inúmeras pessoas. Eu sou muito agradecido a Deus por ter me trazido para dentro do Unifoa. O Unifoa, realmente, a Fundação Oswaldo Aranha, você faz parte, sabe muito bem disso, já há bastante tempo. É uma família, nós trabalhamos em prol de cada um de nós, juntos, defendendo a todos nós e em prol da comunidade. Então, eu não poderia ter um trabalho melhor do que um trabalho do qual eu possa me orgulhar de poder ajudar as pessoas. Um trabalho social, um trabalho acadêmico, um trabalho de conhecimento, um trabalho, sobretudo, de amor e educação. Muito obrigado. Dario, Deus me ajude. Deus nos ajude. Está nos ajudando. Dario, muito obrigado.